E aí, pessoal, bom, agora a gente vai começar a aprender alguns conceitos mais avançados de programação, né, como o controle de fluxo e o controle de repetição. E agora a gente vai aprender um conceito bem importante, que é o controle de fluxo. E esse controle de fluxo ele é feito por um comando muito especial que se chama if-else. Basicamente, o controle de fluxo é a ferramenta que permite ao programa, em tempo real, quando ele está executando, a tomar certas decisões. E por que, que isso é importante? Bom, porque na vida real, um programa, enquanto ele está executando, ele precisa tomar certas decisões com base nos valores nos valores que apresentam no programa, né? Às vezes até mesmo os valores lidos pelos sensores. Então, com base nas informações recebidas pelo ambiente através dos sensores, o programa ele tem que ser capaz de tomar certas decisões. E essas decisões são feitas principalmente com o controle de fluxo, com o if-else. Por exemplo, né, você já deve ter preenchido algum formulário online, né? Com certeza, em algum momento da sua vida você cadastrou alguma conta. Quando você faz isso, se você deve ter percebido que se você preenche essa informação errada, aparece na tela que você preencheu essa informação de forma errada. Aparece o que você preencheu errado. Então, no momento da execução, o programa percebeu que você digitou alguma informação errada e ele retornou essa informação para você. E da mesma forma, se você digitou essa informação corretamente e você foi capaz de ter uma mensagem de sucesso, né? Ah, você se cadastrou com sucesso, ou você logou com sucesso, você preencheu com sucesso. E esse comportamento ele só é possível com controle de fluxo, porque o programa nesse caso vai verificar se o que você digitou está correto ou não. Um outro exemplo muito importante é dos sensores, né? Então, se você pensar em um robô com certeza ele precisa perceber o que está acontecendo à sua volta por meio dos sensores e em um determinado momento ele vai encontrar algum obstáculo, se for um robô móvel ou algum problema e ele precisa, com o controle de fluxo, tomar uma decisão, desviar desse obstáculo, por exemplo. Bom, então vamos começar aprendendo o if-else aqui no Arduino. Esses comandos, pessoal, if-else, controle de fluxo, repetição, que a gente vai estar aprendendo aqui no Arduino, eles estão presentes na maioria das linguagens de programação. Então, é um conceito muito básico de programação e muito importante. Então, atenção aqui. Eu vou começar aqui mostrando o if-else no Arduino, tá? Então, eu vou utilizar o serial Begin aqui, o serial do Arduino, para mostrar na tela o que está acontecendo. Bom, com o Arduino aberto aqui, então, vamos começar estudando o if-else. Vamos lá. Galera, para que o if-else funcione, a gente vai precisar de um componente muito especial, que é a condição. Então, o if-else precisa de uma condição para funcionar. E a condição ela é algo que possa ser interpretado pelo computador como verdadeiro ou falso. Então, são dois valores possíveis, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, lembram dos tipos de dados que a gente deu uma estudada nos vídeos anteriores? A gente estudou o tipo inteiro, float para armazenar os números. Bom, existe um tipo muito especial que é o tipo booleano. E o tipo booleano é um tipo de dado que representa exatamente esses dois valores possíveis. Então, atenção para esse tipo booleano que ele vai representar a nossa condição. É o tipo que vai ser ou verdadeiro ou falso, né? Então, se eu quisesse criar uma variável booleana, por exemplo, eu poderia criar aqui do tipo bool. Então, essa variável aqui que eu criei, variável booleana, ela é do tipo true, ela também pode ser do tipo falso, né? Então, esse tipo de dado bool, ele é ou do tipo verdadeiro ou do tipo falso. E ele é importante para o controle de fluxo, porque ele vai representar a nossa condição. Bom, a sintaxe básica do controle de fluxo aqui no Arduino é a seguinte. A gente começa escrevendo if, abre os parênteses, e aqui dentro vai a nossa condição. Então, a nossa condição, que ou é true ou é false, eu abro as chaves, e aqui dentro das chaves, a gente vai colocar o nosso código a ser executado.
Então, esse código a ser executado, ele só é executado somente se esta condição for verdadeira. Então, se essa condição for falsa, não é executado esse código. E aqui não precisa ser necessariamente uma variável, eu posso colocar uma expressão aqui. Então, eu posso colocar também if true direto. Eu também posso colocar uma expressão do tipo 3 maior do que 4. Então, eu posso brincar com esse tipo de situação, colocar várias expressões e montando os meus controles de fluxo conforme o desejado. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, então a gente pode utilizar a variável, a gente pode colocar a expressão diretamente, fazer uma expressão aritmética, lógica, conforme o caso, desde que, pessoal, sempre retorne um valor booleano. Então, aqui sempre, no final, tem que retornar um valor booleano. 3 é maior do que 4? Não. Ele vai retornar falso aqui. Então, esse if não vai ser executado. Então, é sempre cuidar aqui, o que vai dentro dos parênteses tem que ser um valor booleano, tem que ser uma condição. Bom, vamos ver o que acontece então se esse código é executado ou não. Eu vou colocar aqui um serial println em cada um deles e a gente vai descobrir se esses códigos estão sendo executados. Bom, pessoal, então eu fiz uma pequena modificação aqui no código. Eu coloquei o println em cada um dos ifs para a gente saber o que está acontecendo. E eu coloquei tudo na função setup porque eu não quero que fique repetindo isso daqui para sempre, né? No geral, a gente vai colocar tudo na função loop. Mas nesse caso, como eu só quero mostrar uma vez, eu vou colocar na função setup. Então, se eu executar esse código e abrir um monitor serial, vocês percebem que ele mostrou uma mensagem aqui, né? 1, 2 e 4. Então, executou o if 1, claro. Por quê? Porque a condição é verdadeira. Então, se a condição é verdadeira, ele vai entrar aqui dentro das chaves e vai executar o que está aqui dentro. Nesse caso, ele vai imprimir 1. Ele executou o 2, claro, porque aqui a gente colocou true diretamente. Então, true, ele vai executar e vai mostrar 2. Ele não executou o 3, então perceba, 3 é maior do que 4? Não, 3 não é maior do que 4, 3 é menor do que 4. Então, aqui ele não executou e não imprimiu essa linha 3. Ele executou a linha 4, porque o 4 é igual a 4. Então, pessoal, não sei se vocês conhecem os operadores relacionais, lógicos, mas aqui o igual significa que eu estou comparando este 4 com este 4. Então, eu não posso colocar um igual somente, pessoal. Atenção aqui, muitas pessoas erram. Se eu colocar somente um igual, o Arduino vai achar que você está atribuindo valores. Lembra quando a gente cria uma variável, a gente coloca um igual só. Para comparar os valores, para saber se eles são iguais, a gente vai colocar 2 iguais, pessoal. Então, aqui a gente está comparando se o 4 é igual a 4, de fato é. A gente pode simplificar, a gente poderia criar uma variável aqui, né? Então, eu poderia criar uma variável 4 e comparar aqui também. Sem problema nenhum, isso daqui também é válido. E existem outras expressões, né? Então, a gente pode usar... Aqui eu vou deixar para vocês testarem. Pode ser 3 maior ou igual a 4, 3 menor ou igual a 4, 3 menor do que 4... Então, aqui para vocês testarem, vocês podem testar essas outras operações. Podem colocar a variável direta. Uma coisa que a gente vai usar bastante, né? Comparar valores, comparar os valores dos sensores. Então, por exemplo, a gente poderia usar aqui digital read, alguma coisa, algo nesse sentido. A gente vai estudar isso mais para frente. Mas essa sintaxe básica do controle de fluxo, a gente coloca if, abre os parênteses, a nossa condição, abre as chaves e aqui dentro vai o código que será executado somente se essa condição for verdadeira. Pessoal, para complementar o if, a gente pode usar um outro recurso do controle de fluxo que é o else, né? Então, é uma palavra-chave a ser utilizada para complementar o if. Então, às vezes, você quer executar uma outra ação caso a condição seja falsa. E como que você faz isso? A gente utiliza o else. Então, logo após as chaves, a gente abre aqui, escreve else e abre as chaves novamente.
Então, vocês vão ver o seguinte aqui. Neste exemplo, se a condição for verdadeira, ele vai mostrar na tela 1. Se não, ele vai mostrar na tela 2. Então, esse recurso do else também é muito interessante, pessoal. Deem uma estudada nele. Então, se eu executar esse código, ele vai mostrar a mensagem 1, claro, porque a condição é verdadeira. Mas, se a gente mudar essa condição para falsa, vocês percebem que a saída mudou, agora é 2. Porque se a condição é falsa, esse if não será executado. Essa primeira linha não será executada a segunda linha. Consequentemente, o número 2 será impresso na tela. Então, o else é muito interessante para isso, para complementar o if. A gente também vai ver isso na prática, no decorrer dos vídeos aqui sobre o Arduino. Galera, só não se esqueçam do seguinte, depois do else não tem condição, então nada de colocar parênteses aqui depois do else. O else ele funciona sozinho, sem condição, porque a condição já foi verificada. Se a gente quiser fazer uma nova verificação de condição, a gente precisa utilizar um outro recurso que é o else if. Então aqui eu vou criar esse recurso. Vamos mudar isso daqui para uma variável de número. E aqui eu vou colocar assim, if var menor do que 0, número. É verdade, senão eu tô muito frente. Bom, pessoal, se vocês precisarem fazer várias verificações, ou seja, se a condição inicialmente ela é falsa, mas você quer fazer uma nova verificação, a gente pode utilizar um recurso que é o else if, pessoal. Então, lembrando aqui do else, a gente não coloca condição, né? Não é possível verificar uma nova condição no else. Mas se a gente quiser, a gente pode abrir aqui e encadear um outro if. Então, perceba como funciona essa sintaxe. Coloco o if, se for falso essa verificação, a gente pode colocar um outro if, encadear um outro if. E por fim, a gente pode colocar o else. Esse else é opcional, pessoal. Então, perceba nesse exemplo o que a gente está fazendo. A gente inicializa uma variável aqui e eu faço a verificação se ela é negativa ou positiva. Então, primeiro eu faço a verificação se é negativa. Se não for negativa, eu faço a verificação se é positiva. Se não for nem negativa nem positiva, eu vou imprimir na tela que ela é nula. Então, perceba o que acontece nesse exemplo. Aqui faltou umas chaves, então perceba aqui. Número nulo. Agora, se a gente colocar menos 1, número negativo. E se a gente colocar um número positivo, número positivo. Claro, porque daí ele acabou entrando aqui, fazendo essa verificação e executou. Então, perceba que o if else aqui, pessoal, deem uma boa estudada nesse conteúdo, testem aí na casa de vocês, que a gente vai estar utilizando bastante eles daqui em diante.